permitir que a espiritualidade se aproxime, permitir que os nossos problemas todos fiquem fora nesse momento, que a gente consiga se concentrar nas palavras da boa fé, do bom ânimo, que Jesus consiga operar dentro de nós, de forma que a gente possa nos transformar, dessa forma transformar o mundo. Pedimos também que todos os nossos pensamentos negativos, assim como todas as células adoecidas que estejam conosco, possam ser retiradas, aproveitando este momento de união com a espiritualidade, com os nossos mentores, os mentores da casa. Que assim seja. Pessoal, bom dia. Primeiro de tudo, feliz ano novo para todos vocês. Pessoalmente, agora a gente reforça os votos. E um pequeno aviso antes da gente começar: sábado que vem nós teremos o nosso café filosófico. Teremos a nossa palestra, o Arnaldo da Editora Espírita, lá de Capivari. Ele vai trazer os seus livros e vai falar para a gente, né, trazer mais alguns conhecimentos a respeito do Cristo e do Evangelho. Então, ficam todos convidados, sábado que vem, 3 horas da tarde, né? Estarão todos muito bem-vindos aqui para o nosso café filosófico. Café e pipoca é por conta da casa. Então a gente vai dar sequência agora no estudo do livro Os Prazeres da Alma, livro de Hamed, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto. Prazeres da Alma por quê? Porque são 2 livros que ele escreveu, né? As Dores da Alma e Os Prazeres da Alma. E os prazeres da alma se referem àqueles elementos que fortalecem a compreensão do espírito no seu objetivo principal, que é o de progredir, de se aprimorar. E que, em função disso, de trazer esse retorno para o espírito, né, do aprimoramento, do aperfeiçoamento, eles têm como consequência a alegria que proporciona aquele que consegue lograr esse objetivo. Daí porque prazeres, diferente dos prazeres do corpo, né, que estão na comida, na bebida, no sono, coisas dos sensos, dos sentidos, né? Esse é do espírito. E hoje a gente vai falar do respeito. Respeito é um dos prazeres. É claro que para a maioria de nós é um prazer quando a gente recebe respeito dos outros. Respeitar já não é uma coisa tão prazerosa. A gente tem visto hoje em dia que uma das maiores características da nossa sociedade atual é a falta de respeito. Mas, bom, são muitos os enfoques que esse assunto pode ser abordado. Hamed trata de 2 pontos de vista diferentes, específicos. No primeiro, ele vai abordar o respeito do ponto de vista do indivíduo, espírito individual. O respeito como condição essencial para que ele se sustente no seu progresso, na sua jornada progressiva. Nesse ponto, Hamed vai colocar então como base o autorrespeito, partindo de uma citação que está no Evangelho de Marcos, né, que ele destaca aqui: ao que tem será dado e ao que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. Então, a partir daí, ele faz uma digressão para chegar à conclusão de que aquele que quer ser respeitado precisa respeitar. E, principalmente, ele precisa respeitar-se a si mesmo. Logo, uma das grandes causas de insatisfação do ser humano decorre da falta de respeito por si próprio. Logo, o indivíduo só vai lograr
certeza, firmeza, segurança na sua jornada evolutiva a partir do momento em que ele se conscientizar da necessidade de se autorrespeitar. Esse é o primeiro enfoque que Hamed nos dá. Autorrespeito, dignidade pessoal. Hamed coloca isso como um ponto-chave nos valores do espírito, um dos maiores valores do espírito, a dignidade pessoal. Falar em dignidade pessoal, então por que isso está faltando? Se um dos nossos grandes problemas e a necessidade de se falar sobre isso, respeito, por que então nós não temos respeito conosco? O que nos falta? Por que a gente aceita ser tratado sem devido respeito? Por que a gente aceita não nos conceder respeito a nós mesmos, a nossa essência? Isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Porque do autorrespeito brota a segurança para a gente conquistar e trabalhar com outros valores. Mas sem o autorrespeito, a gente perde a possibilidade, inclusive, de conduzir a nossa própria existência. Esse que é o grande problema. Como se respeitar? Como desenvolver esse autorrespeito? Quais são os elementos que nos dão essa segurança? Respeitar os nossos sentimentos. Quanta gente não passa existências miseráveis, ainda que exteriormente muito bonitas, muito tranquilas, porque estão com o cônjuge errado, porque estão na profissão errada, porque seguiram um caminho acadêmico errado, tudo incompatível com aquilo que está dentro de si, com aquilo que lhes move, que lhes desperta o interesse e a vocação. Aparentemente pode estar tudo normal, porque a gente é muito especialista em viver para satisfazer aparências, mas são existências miseráveis, porque elas não proporcionam nenhum proveito para o espírito, nenhum progresso para o espírito. Antigamente isso daí era até um pouco mais contundente, porque era uma coisa estrutural mesmo. Então os pais decidiam o que os filhos deviam estudar, a profissão que eles deviam seguir, com quem deviam se casar. Era uma coisa mais, era parte da própria estrutura social, mas isso hoje já mudou. Mas mesmo assim a gente continua incidindo nesses erros. Tudo bem que o espírito se condiciona, reiteradas experiências no mesmo molde, condiciona o espírito. Então no comodismo o espírito não vai por si próprio, de pronto, adaptar-se às novas circunstâncias. É preciso que ele se esforce para isso. Mas a gente aceita. A gente aceita que digam o que a gente deve fazer. A gente aceita que digam com quem devemos nos relacionar. Como nos devemos comportar socialmente. Porque a opinião pública, a opinião dos amigos, a opinião dos vizinhos, dos colegas de trabalho, conta mais do que o nosso sentimento. Então, a partir daí, quem está vivendo a sua vida? Certamente não somos nós, são os outros. Como é que a gente vai atingir progresso, então, se a gente segue o que os outros dizem? Se a gente segue o que os outros determinam para nós? Esse é o ponto-chave que a Hamed aborda aqui, nessa primeira perspectiva do respeito. O autorrespeito como condição essencial para o espírito progredir. Sem isso, ele não anda, porque ele perde o controle da sua própria existência. Então, é uma coisa complicada a gente chegar no século XXI, e voltar a temas que, em tese, já deveriam estar superados. Porque os grilhões que a sociedade tinha construído lá atrás, para cimentar esse comportamento, esse tipo de visão, já foram superados, já foram operados. Mas isso a gente ainda guarda conosco. Tudo bem, é mais fácil a gente aceitar o que os outros dizem, não precisa se esforçar, e ainda a gente tem uma válvula de escape, a gente pode transferir a culpa. Se não der certo, a culpa é do outro. Meu pai me obrigou a me casar, essa pessoa, eu tive que seguir essa profissão, mas me puseram isso daqui, vai ser por causa deles, porque não era o que eu queria fazer. Transferimos culpas. Também isso não existe, porque ninguém subtrai nosso livre-arbítrio.
Ninguém subtrai a nossa inteligência. São qualidades inatas do nosso espírito. É tudo consequência da nossa escolha. E se a gente opta por aceitar isso comodamente, é em função da nossa ausência de vontade de lutar, a nossa ausência de vontade de crescer. O comodismo nos deixa muito tranquilamente instalados nessa situação. Só que até quando? Até quando? Isso é uma coisa que a gente não tem ainda muita exata percepção, mas deveria ter. A questão do desperdício do tempo e do desperdício das oportunidades. Mas somos espíritos imortais. A gente pode fazer isso, claro, somos. Não muda. Isso não muda essa premissa. Mas, sempre tem mais. As oportunidades mudam. As circunstâncias encarnatórias mudam. Hoje nós estamos com elementos necessários e suficientes para conseguirmos aquilo que nós precisamos almejar nessa nossa existência. O progresso que colocamos como meta nessa nossa reencarnação. Estamos no meio propício para isso. Qual será o próximo meio que a gente reencarnaria desperdiçando essa? A gente não sabe. Viríamos com as mesmas condições? Favoráveis, talvez? Não dá para saber. Não dá para a gente saber. Assisti uma palestra do Carlos Bacelli lá em Indaiatuba, um tempinho atrás. Ele estava mostrando um vídeo, tratando dessa questão do desperdício das oportunidades. Ele estava mostrando um vídeo. É uma organização da Europa, agora não me recordo o nome, mas eles estudam a questão demográfica. É tipo IBGE do Brasil, questão demográfica, cálculos, mostrando como a população europeia estava envelhecendo, e como a taxa de natalidade estava caindo. Então, e ele diz, a partir de quando essa taxa de natalidade ela desce abaixo de, se não me engano, acho que é 1,56 filho por habitante na média, o processo de diminuição se torna irreversível, ou seja, aquela população está destinada a se extinguir num dado tempo. E ele apontava, com base nos estudos, que alguns países da Europa já estão com essa taxa de natalidade abaixo desse patamar. E naquela região, a única população que tinha uma taxa de natalidade alta, na base de 4 filhos por habitante na média, era muçulmano. Ele fala, já pensou, desperdice-se agora, você vai reencarnar como aqui? Quais serão as probabilidades de você reencarnar como muçulmano? Talvez 80%. Você vai ser muçulmano? Agora, é uma das populações que tem os costumes sociais ainda mais antigos. Imagine as lutas que a pessoa, já com uma certa mentalidade mais liberal, vai enfrentar nascendo numa circunstância dessa. Tudo isso a gente deveria considerar, porque faz parte do nosso programa evolutivo. A gente não está aqui só para viver o hoje. A gente vive o hoje, mas a gente tem que fazer a nossa programação também, porque nós somos espíritos imortais, justamente por isso. Teremos um amanhã, teremos um depois de amanhã, teremos um século seguinte, um milênio seguinte. O que vai nos acontecer nesse momento? A gente tem que aproveitar. Então essa questão do autorrespeito é essencial para a gente refletir. Estou sufocando algum sentimento meu? Eu estou magoando alguma qualidade, alguma característica minha em função de alguém, em função de alguma situação externa, exterior? Eu estou carregando isso comigo, esse peso comigo, preciso me desfazer. Pelo contrário, o peso afunda, A nossa reencarnação, o sucesso dela, naufraga junto. Daí a importância, então, do primeiro enfoque que Hamed dá sobre a questão do respeito. E o segundo, esse é mais interessante porque é um tema extremamente atual, a questão do respeito da mulher. Respeito da mulher. Atualize nessa questão, porque hoje a gente vive
né, em todos os segmentos da sociedade, esse debate acerca da igualdade de direitos, da afirmação dessa igualdade de direitos entre homens e mulheres, né, e da questão do machismo, que vem sendo identificada a partir dessa preocupação de reafirmação dessa igualdade, que é uma igualdade hoje que a gente tem teórica, está na lei, na Constituição, mas que não se repete na vida prática. Nessa repercussão que se tem nos campos familiares, sociais, de trabalho, etc. A partir dessa definição que a Meret coloca aqui para a gente entender, né? Porque como é um tema novo, é um tema, vamos dizer assim, contundente, gera opiniões muito apaixonadas, debates muito apaixonados e opiniões muito polarizadas, que é muito fácil de serem distorcidas. E isso aí, essa discussão acaba descambando para outros campos que não guardam nenhuma relação com o que a gente deve enfocar. E aí vira essa briga que está na voz. Na verdade, está tudo virando briga hoje, mas por falta de compreensão das bases do assunto. A própria questão do machismo, definir-se o que é machismo. Aí entra aquela discussão toda, pula isso, né? É para a gente entender o que isso está dizendo aqui. Machismo é toda conduta, todo ato, toda imposição que coloque a mulher em uma posição subalterna ao homem, suprimindo-lhe essa igualdade que é inerente, essencial à sua função. Tudo que coloca a mulher em uma posição de submissão, de inferioridade ao homem, enquadra-se nessa definição de machismo, definição correta de machismo. E isso a gente está tendo agora como uma conquista extremamente recente, que ainda não está afirmada. Aqui no Brasil, isso é uma pesquisa do final do ano, o IBGE tem todos esses dados que lança em termos de salários e empregos, etc., a questão da empregabilidade do trabalho. As mulheres ainda recebem, exercendo as mesmas funções, os mesmos cargos, um salário em média 28% inferior ao do homem. Isso em termos gerais, porque se a gente for entrar numa estratificação social, as mulheres negras, por exemplo, recebem bem menos, quase 50% menos. E a gente está falando só de um aspecto, que é a remuneração do trabalho. Da onde veio essa ideia? Por que se criou, se consolidou essa visão de que o homem prevalece sobre a mulher? Porque não é algo novo, não é algo construído recentemente, é algo que já vem de tempos, está ligado, está intrínseco no indivíduo essa compreensão. Daí por que essa resistência na mudança? Daí por que esse choque de ideias quando está se trazendo aquilo que já deveria ter sido implantado, já deveria estar sendo vivido há muito tempo? Daí a resistência, o incômodo, porque é algo que está muito profundamente assentado, enraizado no indivíduo. A gente está falando disso hoje. A gente liga a TV, vê os jornais, vê livro, a literatura, enfim. Ela é muito forte nesse aspecto. Mas Kardec já abordou isso no princípio da doutrina espírita, metade do século XIX. Na Revista Espírita de janeiro de 1866 tem um artigo que ele escreveu sobre isso. O título do artigo é o seguinte: as mulheres têm alma? Fazer essa pergunta hoje, você pode falar, a pessoa não deve estar mantendo bem, está com um problema. Mas há 100 e poucos anos atrás, isso ainda era uma questão que tinha relevo. Kardec se preocupou disso. As mulheres têm alma? A questão é, a que ponto chegava essa distorção de valores de compreensão para desambar nesse tipo de questionamento e de ter de abordar isso no caso da Revista Espírita, como parte integrante da doutrina espírita. Kardec lança esse tema e ele começa a abordar, trazendo isso desde os primórdios
das primeiras civilizações, 40, 50 mil anos atrás, que eram aquelas civilizações da caverna, né? Como o homem era o que ia buscar a caça, o alimento, etc., então naturalmente se achava condutor das coisas. Mas a gente tem que lembrar também que naquela época o homem ainda não tinha o domínio pleno da razão, que foi construído depois, nos primeiros avanços, né, nos primeiros desenvolvimentos da civilização. Então, uma ideia irracional, mas ficou. Você vai permeando toda a linha do tempo, né, a evolução histórica do tempo chegando, sempre foi baseada nessa visão de que o homem prevalece sobre a mulher. E isso sempre se aceitou também. Está certo que não tinha muito campo para as mulheres se insurgirem na época, né? Qualquer movimento que trouxesse alguma insurgência para tentar esclarecer isso era visto como algo perigoso, algo herege. Basta lembrar as bruxas de Salem, lá na Terra. Bruxas porque elas pregavam essa verdade, né? Morreram na fogueira. Então era muito complicado, tudo bem. Mas a sociedade evoluiu. Costumes antigos ficaram para trás, já foram substituídos por outros. A inteligência do ser humano, na sua média, evoluiu. A razão do homem evoluiu. Mas isso se manteve. Se manteve. E não estou falando de coisas antigas aqui. No Brasil, Código Civil de 1916, 107 anos atrás, a mulher não tinha pátrio poder, por lei. O chefe da família era o homem, a quem competia exclusivamente decidir sobre o bem-estar da sua família, da mulher e dos filhos. Era lei. A mulher podia trabalhar fora, desde que tivesse autorização do marido. Era lei, Código Civil. E essa lei vigiu até 1962, 60 anos, 61 anos atrás. Quer dizer, ontem, praticamente, isso ainda era vigente. O Estatuto da Mulher Casada, que é de 1962, que fizeram algumas mudanças no Código Civil para tirar isso, abrandar, que era muito teratológico, né? Abrandaram isso. Então aí colocaram que o pátrio poder é exercido concomitantemente, né? Em cooperação. Essas autorizações específicas foram suprimidas, né? Quer dizer, é uma coisa muito recente. Estou falando de ontem, 62. O Brasil já era bicampeão da Copa do futebol. Não é uma coisa assim da pré-história. Então, Kardec coloca isso daí como uma questão moralmente essencial para se resolver, para o progresso social, não só do indivíduo social. Por quê? Porque não existem distinções entre espíritos. Quando a gente fala da igualdade do ponto de vista espírita, da doutrina espírita, a gente fala do espírito. E o espírito não tem sexo. Por isso que esse tipo de pensamento, esse tipo de visão é uma visão, além de retrógrada, além de irracional, é uma visão totalmente contraproducente, estabelecendo na Terra uma distinção entre classes, vamos dizer assim, que não existem. Porque aquele que estabeleceu essa divisão e que se esforça por manter essa divisão, uma hora ele vai reencarnar do outro lado. Ele vai sofrer as consequências daquilo mesmo que ele criou. É uma coisa que não tem lógica. Partindo do Livro dos Espíritos, e também aqui nesse texto específico da Revista Espírita, é bem claro, o espírito não tem sexo. O sexo é uma condição da matéria, é uma condição orgânica, necessária para a reprodução da espécie, para permitir a reencarnação. Porque sem reprodução não se reencarna. E sem reencarnação o espírito não progride. Só isso. É necessário para isso. Agora, uma vez que o corpo, a matéria, fenece, sobra o espírito. Cadê a divisão? Cadê essa distinção que estava sendo construída e sendo mantida até hoje? Não existe mais. Deixou de existir. O que fica as consequências
do mau uso, as consequências da interpretação equivocada. Isso que vai prejudicar. Agora, Kardec chama atenção, e Hamed também aborda essa questão. A evolução praticamente impôs que se buscasse um novo olhar para essa questão. E agora a gente está vendo como as coisas estão mudando. E como está tudo muito represado, muito atrasado, quando você abre uma comporta que está mais cheia, a onda tem que ser mais forte. Então está mudando tudo, um turbilhão que ele está buscando essa mudança. Ainda está tudo muito confuso, né? E dentro dessa confusão é necessário dois aspectos: o respeito a partir daquele que atualmente está vestindo a pele masculina, que é algo temporário, porque ele já esteve na outra pele e também voltará a estar num outro momento futuro. E aí é necessário respeitar o princípio da igualdade, não da igualdade que a gente conhece da nossa lei, que é uma igualdade relativa, mas da igualdade cristã, que trata todos os espíritos igualmente, porque provém da mesma fonte e tem a mesma destinação assinalada, exatamente a mesma, e nascem com as mesmas palhinhas, exatamente as mesmas, inteligência e livre-arbítrio. Esse precisa entender isso, para ver que então não existe diferença alguma pelo fato de alguém nascer na reencarnação, homem ou mulher. Pelo contrário, são complementares. Não há como o espírito evoluir se ele não absorver as experiências desses dois polos, que hoje em dia são mais de dois. Isso também valeria uma outra conversa dentro desse capítulo, mas aí a gente deixa para depois, porque é um tema mais complicado, mais profundo, mas é necessário. E segundo, pelo ponto de vista daqueles espíritos que atualmente estão reencarnados no polo feminino. Muitos desses espíritos, a grande parte, já está ciente dessa compreensão. É preciso não só mais garantir, porque isso daí já está garantido. Essa igualdade, ela é inafastável. Isso não se questiona. O que se questiona é a sua implementação numa sociedade que quer evoluir e que precisa necessariamente, para evoluir, passar por afirmar essa igualdade. Então muitos desses espíritos já estão imbuídos dessa necessidade de afirmar essa igualdade, de buscar trazer isso como uma conquista concreta, não só como algo teórico. Mas alguns deles, pelo condicionamento, aceitam ainda essa visão. E para esses espíritos, que embora encarnados como mulheres, ainda aceitam pelo condicionamento essa pretensa submissão, é necessário aqui a advertência, tanto de Kardec quanto de Hamed, o despertar da consciência, para que também se imbuam dessa verdade, desse princípio, para também atuarem em prol da conquista dessa igualdade prática. E de fato tem, né? A gente vê, por exemplo, tem muitos casos, famílias um pouco mais, aqui no interior mais, né? Famílias, o pessoal que vinha para cá e tinha aquele monte de filhos, e a mãe põe para fazer o serviço de casa suas filhas. Os filhos não, o filho não, o homem não faz essas coisas, porque tem mulher. Não tem nenhuma razão lógica para ver essa distinção, senão esse comportamento condicionado de aceitar que há uma certa submissão. É daí que faz um paralelo disso com os servos da Idade Média. Viveram tanto tempo na servidão que muitos achavam que era natural ser servo, porque quem era senhor realmente estava numa categoria diferente. Que não é verdade. O Espírito é evidente, assim, 100% claro em explicar que não existe distinção de forma alguma entre espíritos. Então, o respeito nesse enfoque específico, ele é colocado a partir dessas duas vertentes. Geral, coletivamente falando, para que se entenda isso de uma vez por todas, né? Não há
absolutamente fundamento algum para justificar qualquer tipo de distinção entre homens e mulheres, porque são circunstâncias, são condições de evolução necessárias para o espírito progredir. Ele deve progredir sempre extraindo o máximo e o melhor de cada experiência que ele vai reencarnar. E seja para o espírito que está vivendo a experiência feminina, quanto aquele que está vivendo a experiência masculina, o respeito é essencial. O autorrespeito, no caso das mulheres que ainda têm esse resquício de condicionamento antigo, de criação ainda em bases antigas, não, tem que servir o homem, a mulher serve o homem, tem que fazer o homem feliz, sabe? Tem que servir, tem que tratar bem, tratar bem se fizer por merecer, porque senão é parceria. Uma das leis que regem o processo evolutivo globalmente é a lei da solidariedade. Se o companheiro, se o parceiro não corresponde, não ajuda, não se guia, não faz lufas, é um peso. Ficar com esse peso, a gente cai na primeira opção do respeito que a gente tratou antes. Aí é uma falta de respeito próprio. Aceitar esse tipo de situação, para preservar a sua dignidade pessoal, que é um bem extremamente valioso, um dos mais valiosos do espírito. E para a mulher, siga. A luta hoje é essa. É uma luta que já deveria ter sido pacificada, mas a humanidade não evolui na velocidade que deveria. Paciência, mas ela evolui. Significa dizer que, olhando para uma perspectiva futura, isso será um dia uma questão que vai ficar nos livros de história. A gente vai ver isso quando estudar a história e falar, puxa, antigamente, lembra? Até tal época ainda achavam que tinha diferença. Vai ficar. Mas o momento hoje é de afirmação dessa conquista, desse direito. E para os homens, entender de uma vez por todas que o respeito como condição necessária para a gente exercer a própria caridade, benevolência, indulgência e perdão, não é? A definição de caridade. O respeito é uma forma de benevolência. Respeitar o outro é querer bem o outro. Se a gente não respeita a dimensão da mulher, no seu papel, nas suas funções, no seu lugar na sociedade, no seu lugar nesse projeto evolutivo individual e coletivo no qual a gente também está integrado, a gente está fazendo tudo aquilo que não deveria fazer, ou refazendo, reformulando, a gente está fazendo tudo aquilo que atravanca o progresso. A pessoa quer lançar uma âncora, estacionar, estagnar, ficar para trás nessa marcha, faça isso. Faça isso. Mantenha-se cristalizado nessas velhas convenções. O progresso vai, e aqueles que ficam serão realocados para outros campos adequados a essa contumácia. Então, gente, até porque é algo que nós estamos vivendo, é uma batalha evolutiva que nós estamos vivendo hoje, assim, de forma tão intensa, né? Um tema tão essencial nas conversas de hoje. A gente deve ter isso em mente de uma forma também muito constante, sabe? Refletir muito sobre isso. Estou eu, de alguma forma, desobservando, tratando as mulheres de forma assim, contrariamente àquilo que é direito delas? Eu tenho algo no meu comportamento, na minha conduta, que fira esse direito, que as coloque de alguma forma em uma posição de desprezo, de menosprezo, de submissão? Eu preciso mudar, preciso identificar e mudar. Isso é urgente. Mulheres que de alguma forma, por conta dessa educação mais antiga, mais assim, monovisionária, que ainda tem esses resquícios dentro de si, superem isso.
Ninguém foi feito, ninguém foi criado por Deus, espírito algum foi criado por Deus para servir o outro, para ser instrumento para o outro, para ser massa de submissão para o outro. Igualdade é a base da criação. Todos somos iguais, todos, sem exceção alguma. Todos temos as mesmas capacidades, sem distinção alguma. E aí sim, com essa visão, com esses objetivos em mente, com essa vontade de reformular, de superar, de crescer, a humanidade vai se, o nível nosso vai se mudar. Porque a gente está falando, em última análise, das bases desse progresso. Faz parte. Sem isso, o alicerce não se sustenta. Então, vamos retomar, reestudar, meditar, refletir sobre a média de Kardec. Se alguém quiser ler esse artigo, esse é muito bom. Revista Espírita de janeiro de 1866. A gente tem na biblioteca aí, se alguém quiser pegar emprestado. Então, fica o convite para a gente trabalhar isso. Porque não dá para falar que não tem violação a esses enfoques, porque tem. Se não tivesse, a gente não estava no estado que está hoje. Então, agradeço a paciência e a atenção de vocês. Que vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana. E relembrando, só para a gente não esquecer, sábado que vem, um convite reformulado para a nossa palestra, Arnaldo Camargo, 3 horas da tarde, sábado, café e pipoca por conta, podem chegar. Uma ótima semana para vocês. Então agora a gente vai levando o nosso pensamento com muita alegria, com muita felicidade por estarmos aqui reunidos hoje novamente, buscando conhecimentos, buscando entendimentos, suporte no Evangelho e na doutrina espírita para a gente desenvolver os nossos passos com segurança, né? Dirigindo-os ao propósito maior da nossa existência, que é o nosso projeto, nosso progresso, nossa evolução espiritual. E envolvidos nessa sensação, nesse sentimento de alegria e de felicidade, a gente agradece a todos os amigos espirituais que de alguma forma participam conosco desse processo, aos nossos mentores, aos mentores dessa casa, aos mentores desse trabalho, o nosso profundo agradecimento, nosso muito obrigado pela companhia, pela inspiração, pela intuição que nos despertam, pelo apoio que nos oferece para que a gente possa, nesses estudos, retirar as mais profundas compreensões, os mais profundos ensinamentos do Cristo, trazendo-os para a nossa vida e buscando implementá-los nos nossos pensamentos e nas nossas condutas. E levando mais pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui reunidos hoje, aquele que nos trouxe esse Evangelho bendito, esse guia de renovação e de crescimento, e que permanece diuturnamente no nosso horizonte como um farol, a nos iluminar o caminho, a nos infundir fé, segurança, confiança, para prosseguir na jornada mesmo diante dos tropeços, mesmo diante das dificuldades que o caminho oferece. Ao nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso profundo obrigado por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia, por toda a paz com a qual nos envolve, pelo exemplo que nos infunde e pela força que nos desperta. E em Ti, Mestre, rogamos Suas bênçãos para que envolvam cada coração aqui presente hoje. Que cada coração possa se aquecer e se envolver nessa Sua luz, no Seu amor, na Sua fé. E retornar aos seus lares, retornar à sua origem, cheio da certeza de conseguir concretizar o Seu Evangelho na nossa vivência, de nos tornarmos no nosso dia a dia cartas vivas do Seu Evangelho, auxiliando a difundir seus ensinamentos a todos aqueles que nos cercam e principalmente a fazer com que a gente possa brilhar nossa luz nesse processo de renovação e de evolução, e assim dar o nosso pequeno contributo para unir essa família humana ainda tão necessitada de despertar para as realidades do Espírito, nos mais profundos e estreitos laços de fraternidade, de harmonia e de paz, promanasse o nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti.